Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de termologia e nessa aula agora a gente vai conversar sobre as transformações cíclicas. É um outro assunto muito importante e muito cobrado da gente, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Então olha só, o que é pra gente uma transformação cíclica? Eu vou colocar para vocês ali um gráfico pressão por volume, que é o gráfico mais comum de aparecer pra gente em prova. E vou marcar para vocês uma condição inicial. Quando eu falo condição inicial, eu estou dizendo para vocês o quê? Eu estou dizendo para vocês que eu tenho uma pressão inicial e que eu tenho ali para vocês um volume inicial do gás, tudo bem? Aí o que vai acontecer? Na transformação cíclica, o gás vai passar por várias condições de pressão e volume, e ao final da transformação, ele volta a ter as mesmas propriedades que ele tinha no começo. Então a gente pode dizer o quê? Que numa transformação cíclica, a pressão inicial é igual à pressão final, o volume inicial é igual ao volume final e, por consequência, a temperatura inicial também é igual à temperatura final. E aí, independentemente da transformação acontecer nessa sequência que eu desenhei para vocês, ou dela acontecer no sentido oposto, a gente consegue notar essa característica, que é ter as mesmas propriedades no início e no final do ciclo, tudo bem? Pressão inicial é igual à pressão final, volume inicial é igual ao volume final e temperatura inicial é igual à temperatura final, tudo bem? Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as propriedades termodinâmicas num ciclo. Coelho, propriedades termodinâmicas? Sim, eu quero ver com vocês o que acontece com a quantidade de calor, com a variação da energia interna e com o trabalho termodinâmico, tudo bem? Vamos começar falando um pouquinho sobre a variação da energia interna num ciclo. Bom, eu tenho de novo ali um gráfico pressão por volume e vou dizer para vocês que essa é a minha condição inicial de pressão, volume e, obviamente, de temperatura. Aí, o gás vai passar por uma transformação, por outra e outra. Agora, o que acontece? A gente sabe que nesse ciclo e em qualquer outro, as propriedades do começo são sempre iguais às propriedades do final. Então, a gente vai anotar aqui de novo, olha lá, eu sei que a pressão inicial é igual à pressão final, eu sei que o volume inicial é igual ao volume final, e uma consequência disso é que a temperatura inicial também é igual à temperatura final. Agora eu preciso relembrar com vocês um conceito que a gente aprendeu lá na aula de energia interna. Se a temperatura do começo é igual à temperatura do fim, a gente pode afirmar que, como consequência de temperaturas iguais no começo e no fim, a gente tem energia interna igual no começo e no final do ciclo. Portanto, lembra esse símbolozinho lá da matemática das aulas do Ferreto? Portanto, a variação da energia interna do ciclo como um todo é sempre igual a zero. Em todo e qualquer ciclo que a gente for estudar, a variação da energia interna é sempre igual a zero. Agora, cuidado na hora de interpretar isso que eu te falei. Se eu chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B, aqui de ponto C e aqui de ponto D, eu não posso dizer que de A para B a variação da energia interna é zero. Também não posso dizer isso de B para C, ou de C para D, ou de D para A. O que eu posso dizer, que é o que está escrito aqui em cima, que o ΔU do ciclo é igual a zero, é dizer que a variação da energia interna da transformação A, B, C, D e o A de novo, aí sim é que vai dar zero, tá bom? Então, cuidado para não confundir isso. Agora, o que acontece? Eu vou anotar essa informação que a variação da energia interna do ciclo é igual a zero, de novo aqui do lado, ΔU do ciclo é igual a zero, e vou apagar o que está aqui nesse espaço para a gente poder fazer mais algumas anotações. Agora, olha só, vou escrever para vocês a equação da primeira lei da termodinâmica, que calor é igual a variação da energia interna mais trabalho. E vou falar para vocês do ciclo, aqui também sobre o ciclo todo, e aqui o trabalho do ciclo todo, tudo bem? O que a gente sabe? Que a variação da energia interna de um ciclo é igual a zero. Agora, cuida para não interpretar esse Q do ciclo é igual ao trabalho do ciclo da seguinte forma. Todo o calor está sendo transformado em trabalho. Não,
Por quê? Porque quando a gente fala de Q do ciclo, aqui eu tenho calor sendo recebido e calor sendo perdido, ou seja, vai ter a parte positiva e a parte negativa. Então não posso dizer que todo o calor virou trabalho, vai ter perda de calor também. Mesma coisa o trabalho do ciclo. Lembra que trabalho tinha a ver com variação de volume? Para esse ciclo completar, tem hora que o volume aumenta, hora que o volume diminui. Então, repito, mais para frente a gente vai detalhar outras situações. Eu só não quero que você interprete que, num ciclo, todo o calor é transformado em trabalho. Não, tem calor recebido e calor perdido, e tem trabalho realizado e recebido dentro do ciclo, tudo bem? Bom, seguindo, pessoal. Agora, vamos conversar um pouco sobre o trabalho termodinâmico num ciclo. Eu coloquei para vocês um gráfico pressão por volume. E vou dizer que eu tenho o gás numa condição inicial que eu vou chamar de condição A. Aí ele vai passar por uma transformação e vai chegar numa condição B. Vai passar por mais uma e vai chegar numa condição C. Por mais uma transformação vai chegar numa condição D. E mais uma vai chegar de novo na condição A. A gente tem ali o nosso ciclo, tudo bem? Agora, num ciclo, o certo é a gente representar a sequência das transformações que estão acontecendo, como eu estou fazendo aqui para vocês. E para a gente determinar o trabalho num ciclo, a gente vai calcular a área novamente. Vamos fazer o seguinte, eu quero começar com vocês analisando a transformação de A para B. Se a gente for calcular o trabalho no ciclo de A para B, a gente tem que calcular toda essa área embaixo da transformação AB, como eu estou marcando aqui para vocês, tudo bem? Agora, o que a gente sabe sobre esse trecho aqui? A gente sabe que de A para B, o volume está aumentando, então o trabalho dessa parte aqui é um trabalho positivo, tudo bem? Agora, seguindo o ciclo, gente, olha só. De B para C, o volume fica constante, ou seja, não tem trabalho nenhum. Por quê? Porque é uma transformação isovolumétrica, tudo bem? Seguindo agora de C para D. Se eu quiser calcular o trabalho de C para D, eu preciso calcular essa área embaixo da transformação CD, tudo bem? E o trabalho dessa parte aqui, como o volume está diminuindo, é um trabalho negativo. E para a gente fechar o ciclo, falta a gente dar uma olhada na transformação de D para A. Olha só, de D para A, o volume permanece constante, ela é isovolumétrica, então também não tem trabalho, tá certo? Agora, eu completei o ciclo inteiro. De B para C e de D para A não teve trabalho, mas de A para B teve e de C para D também teve. Agora, como é que a gente faz para determinar o trabalho do ciclo? Bom, primeiro eu quero ver a questão do sinal com vocês, porque tem uma parte positiva e uma parte negativa. Se a gente olhar, na hora de juntar os dois trabalhos, a parte positiva é tudo isso que eu estou marcando de novo para vocês aqui na tela. Tudo bem? Já a parte negativa é só essa parte aqui embaixo, tudo bem? Então, o que a gente vai dizer? Que o trabalho positivo é maior do que o trabalho negativo, consequência, o trabalho do ciclo, nesse caso, é um trabalho positivo. Detalhe, olha o sentido das transformações que a gente fez, que foi de A para B, de B para C, de C para D e D para A. Eu posso dizer que esse ciclo foi um ciclo no sentido horário, tudo bem? Então, a gente vai dizer que quando o ciclo ocorre no sentido horário, o trabalho realizado, ou seja, o trabalho da expansão, é muito maior do que o trabalho recebido. Por isso que o trabalho do ciclo é um trabalho positivo, tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês um outro ciclo. Olha lá, eu tenho o gráfico pressão por volume, vou marcar o ponto A e a primeira transformação vai ser de A para D, depois de D para C, depois de C para B e depois de B para A. Percebeu a diferença do anterior? Nesse ciclo aqui, olha só, eu tive essa sequência de transformações. Foi o sentido contrário de transformações em relação ao anterior. Agora vamos lá, vai. De A para D de dado, eu não tenho trabalho. Por quê? Porque o volume permanece constante. Agora, seguindo, pessoal, a próxima transformação, que é D de dado para C. Eu tenho trabalho e para calcular o trabalho, a gente aprendeu que é só calcular essa área embaixo da transformação. E um detalhe bem importante, né? De D para C, o volume está aumentando
E se o volume está aumentando, o trabalho é um trabalho positivo. Seguindo o ciclo, pessoal, de C para B de bola, o volume é constante. Se o volume é constante, quer dizer que não tem trabalho. Para a gente fechar o ciclo, falta fazer de B de bola para A. Então, olha só, de B para A tem trabalho, porque o volume varia. Para calcular o trabalho, é só a gente calcular essa área embaixo da transformação de B para A. Lembra que é toda a área até chegar lá embaixo no eixo horizontal. E detalhe, né? Como de B para A o volume está diminuindo, o trabalho dessa parte é um trabalho negativo. Então, nesse ciclo, eu também tenho trabalho sendo realizado, que é o positivo, e trabalho sendo recebido, que é o negativo. Só que detalhe, né? Olha só, o trabalho que está sendo realizado é essa areazinha que está aqui embaixo. Ele vai dar um determinado valor. O trabalho que está sendo recebido é essa área zona que a gente calcula aqui, que eu marquei em rosa para vocês. Então, o que a gente pode dizer comparando os dois? Nesse caso, o trabalho que é negativo, que é quando o volume diminui, deu uma área bem maior do que a área do trabalho positivo. Então, a gente pode dizer que o trabalho desse ciclo aqui, quando eu calcular os valores, vai dar um trabalho negativo. Tudo bem? Por quê? Porque a área equivalente ao trabalho negativo é bem maior do que a área equivalente ao trabalho positivo. Agora cuida, né? Nesse ciclo, se o trabalho do ciclo é negativo, não quer dizer que o trabalho está sendo só recebido. Não, né? Nesse ciclo, eu tenho trabalho sendo realizado, que é o positivo, e trabalho sendo recebido. Só que o trabalho recebido, que é o negativo, tem um valor maior do que o positivo, só isso. Detalhe, né? Se a gente observar para a sequência das transformações que a gente fez, que a gente desenhou, foi de A para D, depois de D para C, depois de C para B e depois de B para A. Ou seja, esse ciclo aqui foi um ciclo no sentido anti-horário. Então, o que a gente vai falar? Que o ciclo no sentido anti-horário é um ciclo com trabalho negativo, tudo bem? Lembrando, né? O fato do trabalho ser positivo no horário e negativo no anti-horário não quer dizer que ele só realiza trabalho em um e só recebe no outro, não. Aqui no horário quer dizer que ele realiza mais trabalho do que recebe. E no anti-horário quer dizer que ele recebe mais trabalho do que realiza. E aí, pessoal, o que acontece? Essa situação aqui de ciclo no sentido horário vai ser para a gente o que vai explicar o funcionamento de um motor. Tipo motor de carro mesmo, turbina de avião e aí vai. E esse ciclo no sentido anti-horário é o que vai representar para a gente o comportamento do que acontece em um refrigerador. Quando a gente fala de refrigerador, a gente fala de geladeira, aparelho de ar-condicionado, câmara frigorífica e aí vai, tudo bem? Agora, pessoal, vamos dar uma olhada ali nas figuras para a gente simplificar um pouco a nossa vida. Olha para a figura da esquerda. Na hora de calcular o trabalho, pensa comigo, mais com menos cancela. Aonde na figura eu tenho mais e menos junto para um cancelar o outro? É nessa parte aqui. Tudo bem? Agora, lá na figura da direita, na hora de calcular o trabalho, eu sei que mais com menos cancela. Agora, aonde que eu tenho mais e menos junto ao mesmo tempo? É nessa partezinha aqui. O que você notou nas duas figuras? Só sobrou pintado a parte de dentro da figura. Então, o que a gente vai falar? O que a gente vai anotar que é muito importante? Que o trabalho termodinâmico num ciclo, vou anotar para vocês aqui que o trabalho do ciclo, ele é igual à área, como a gente já tinha aprendido, só que no ciclo a gente vai calcular só o quê? A área de dentro, então é chamada área interna, tudo bem? Agora, se em algum livro você viu esse sinal de N em cima do igual, só quer dizer numericamente, quer dizer pra gente que o valor da área é o valor do trabalho no ciclo, tudo bem? Detalhe, então, importante, pessoal. Vamos fechar legal isso. Se eu tenho um ciclo e quero calcular o trabalho termodinâmico, eu vou calcular a área de dentro da figura, simples assim. Em relação ao sinal, eu vou tomar um cuidado. Se for um ciclo no sentido horário, o trabalho vai ser positivo. E se for um ciclo no sentido anti-horário,
o trabalho vai ser negativo, simples assim. E não esquece também que, quando eu tenho o ciclo no sentido horário, ele representa para a gente o funcionamento de um motor, ou seja, o que o motor faz? Ele queima combustível e faz o carro andar, ou seja, ele transforma calor em trabalho. E o ciclo no sentido anti-horário representa para a gente o funcionamento de um refrigerador. O refrigerador faz ao contrário, né? Ele faz as trocas de calor devido a receber energia na forma de trabalho de um dispositivo chamado compressor. Mas a gente fala disso melhor na próxima aula, tá certo? Bom, agora vamos usar essas informações que a gente tem sobre trabalho e as informações sobre variação de energia interna para resolver exercício. Exercício 1. Certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas, AB, BC e CA, conforme o diagrama PV apresentado na figura. A respeito dessas transformações, afirmou-se o seguinte. Item 1. O trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo. Tá errado, né, pessoal? A gente acabou de ver que num ciclo o trabalho é dado pela área interna da figura, então o trabalho do ciclo todo não é nulo. Vou anotar com vocês então aqui que o item 1 está falso, tudo bem? Item 2. A energia interna do gás no estado C é maior do que no estado A. Pessoal, esse item quer comparar para a gente a energia interna no estado C e no estado A. Para comparar a energia interna, a gente tem que comparar a temperatura. E para comparar a temperatura, a gente tem que comparar o produto pressão vezes volume. Então, o que a gente sabe? Olha só. PA vezes VA vai me dar um valor. E PC vezes VC vai me dar um valor também. A gente sabe, de olhar para o gráfico, que os pontos A e C têm o mesmo volume, tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, olha só. Se o volume A é igual ao volume C, e a gente sabe que a pressão do ponto A está aqui, PA, e a pressão do ponto C está aqui, PC, quando a gente compara P vezes V para o ponto A e P vezes V para o ponto C, a gente sabe que, com o mesmo volume, mas a pressão do C sendo maior, eu posso dizer que P vezes V para o ponto C é maior do que P vezes V para o ponto A. Portanto, a energia interna em C é maior do que a energia interna em A. E é exatamente o que ele falou. Olha lá, a energia interna do gás no estado C é maior que a energia interna no estado A. Então, o item 2 é verdadeiro, tudo bem? Item 3. Durante a transformação AB, o gás recebe calor e realiza trabalho. Pessoal, transformação AB. Se a gente olhar pelo sentido das setinhas que estão desenhadas ali, eu tenho aqui o ponto A, a transformação é AB, ou seja, de A para B. O que a gente pode dizer? Olha só, que nessa transformação, primeiro, o volume do A é esse e o volume do B é esse. Então, a parte da frase que diz que o gás realiza trabalho está certa. Por quê? Porque o volume está aumentando. Agora, a gente viu na aula passada que de A para B eu tenho o quê? Eu tenho uma expansão isobárica. Como que a gente sabe que é isobárica? Porque de A para B a gente tem sempre a mesma pressão. Então, o que a gente pode afirmar? Que o produto P vezes V, de A para B, está aumentando. Cuida, mas a pressão não é constante? A pressão é, mas como o volume aumenta, P vezes V aumenta. E o que a gente aprendeu lá na aula de energia interna e revisou na aula de primeira lei da termodinâmica? Que nesse caso, a gente sabe que a variação da energia interna é positiva porque o produto PV aumenta. Outra coisa que a gente pode dizer, que na transformação de A para B, eu tenho uma expansão, ou seja, o volume está aumentando. E toda vez que o volume aumenta, o trabalho termodinâmico é positivo. Agora, usando a equação da primeira lei, que calor é variação da energia interna mais trabalho, como a gente fez na aula passada, vamos lá, ó. O trabalho é positivo. A variação da energia interna também é positiva. E aí, a soma de dois termos positivos só pode dar para a gente uma resposta positiva. E esse que positivo significa para a gente que o gás absorve ou recebe calor, que é exatamente o que está dito lá no item 3. Então, a gente pode afirmar que o item 3
é verdadeiro também. Pessoal, é esse tipo de análise que a gente precisa saber fazer. Por isso que eu reforcei tanto a primeira lei da termodinâmica na aula passada, tá certo? Então vamos dar uma olhada lá nas alternativas. Está correto o que se afirma em 1, 2, 3, 1 e 2 e 2 e 3. Pessoal, como a gente acabou de ver, está correto o item 2 e o item 3. Por isso, o gabarito dessa questão é a letra E. Exercício 2. Considere a transformação cíclica de um gás perfeito representada no gráfico. Daí você tem o gráfico ali, pressão em atm, volume em litros, fica sempre atento ao que está escrito nos eixos e seguindo. A variação da energia interna e o trabalho em cada ciclo são respectivamente iguais a... Bom, pessoal, olha só. Pelo fato da gente estar falando de um ciclo, a gente sabe que as condições iniciais e finais são sempre iguais. E aí a gente aprendeu que, como num ciclo a temperatura do começo é sempre igual à temperatura do final, a variação da energia interna é sempre igual a zero. E como ele pediu a variação da energia interna e o trabalho respectivamente, quer dizer que primeiro ele quer a informação da variação da energia interna. Então a letra B está descartada e a letra C está descartada, tudo bem? Agora sobraram para a gente duas alternativas. Eu vou te mostrar uma informação que, se você lembrar, você vai ver que você não precisa nem fazer conta nesse exercício, tudo bem? Que é o quê? Repara o sentido das transformações. Olha lá as 3 transformações que eu estou marcando para vocês. A gente percebe o quê? Que esse ciclo é um ciclo no sentido horário. E como ele é um ciclo que ocorre no sentido horário, a gente aprendeu que o trabalho é um trabalho positivo. Então, de cara, a gente já elimina a alternativa D, tudo bem? Só sobra para a gente a letra A. Está resolvido, você já sabe o gabarito. Agora, vamos supor que eles tivessem dado um valor positivo também na letra D. A gente teria que fazer o cálculo. Então, vamos lá. A gente sabe que o trabalho do ciclo, ele é dado para a gente pela área interna, que é a área de dentro da figura. Agora, detalhe, olha só. Quando a gente pega essa figura, fica uma figura bem simplesinha, porque é um triângulo, e você aprende lá com o Ferreto que para calcular a área do triângulo é só a gente fazer base vezes altura sobre 2. Então você vai calcular o trabalho desse ciclo de uma forma bem simples. Só não pode esquecer de uma coisa. Ele está pedindo a resposta em joules, que é a unidade do sistema internacional. Então eu não posso esquecer de transformar essas informações para o sistema internacional. Vamos lá? Olha só. ATM, né? A gente aprendeu lá nas aulas sobre pressão do gás, nas primeiras aulas envolvendo gases, que 1 ATM equivale para a gente a 10 na 5 Pascal, que é a unidade do sistema internacional. E lá no eixo do volume, a gente sabe que litro equivale para a gente a 10 na menos 3 metros cúbicos. Agora sim, eu sei as unidades no sistema internacional, tanto para volume quanto para pressão. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular essa área normalmente e depois vai fazer essa conversão de unidades. Vamos lá. No triângulo, o que a gente consegue ver? A base, olha só, a base é do 2 ao 8. Do 2 ao 8, a gente sabe que a gente tem ali 6 unidades. A altura, pessoal, a altura é essa daqui. A altura vai para a gente ali do 2 ao 5. E do 2 ao 5 a gente tem 3 unidades, tudo bem? Agora, olha só. Vamos calcular essa área, então. A gente sabe que a área é só fazer base vezes altura sobre 2. A base é 6. A altura é 3 sobre 2. Por que você deixou esse espaço todo sobrando ali? Lembra lá nos eixos que a gente tem a unidade diferente da que a gente precisa? Bom, a gente sabe que a ATM é 10 na 5 Pascal. Então, esse 3 que está aqui, que é a altura, eu vou multiplicar ele por 10 na 5. E o 6 aqui, ó, o 6 é no eixo do volume. A gente sabe que litro equivale a 10 na menos 3 metros cúbicos. Então, o 6, que está no eixo do volume, eu vou multiplicar ele por 10 na menos 3. Seguindo lá, pessoal, com o cálculo do trabalho do ciclo. O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, vai. 6 vezes 3 vai dar 18. Produto de potência de 10. O que o Ferreto te ensina? Você conserva a base e soma as potências. Então, eu tenho uma potência que é o menos 3, a outra que é o 5.
Quando a gente soma menos 3 com 5, vai dar 2. 2 positivo, tá certo? Isso dividido por 2. E aí a gente chega que o trabalho do ciclo é igual a... Me ajuda a fazer essa continha de cabeça? 10 ao quadrado é 100. Vezes 18 vai dar 1.800. Dividido por 2, o trabalho vai dar 900. E detalhe, né? Como a gente usou no sistema internacional esses valores de pressão e volume, eu sei que essa resposta aqui vai estar no sistema internacional, ou seja, o trabalho é em joules. Então, as respostas que a gente estava procurando eram variação da energia interna no ciclo, que em qualquer ciclo é sempre zero, e o trabalho no ciclo, que nesse caso são 900 joules. Por isso que o gabarito é a letra A. Pessoal, e com isso a gente encerra mais uma aula de termologia. A gente aprendeu um monte de coisa e você percebeu que essa aula dependeu um monte dos conceitos das aulas anteriores. Se precisar, revise a aula passada, revise essa aula, mas não deixe de saber bem esse assunto porque ele é muito cobrado da gente, tá certo? Tchau e até a próxima aula.